Nós vimos no capítulo 1, principalmente no capítulo 1, alguns dos privilégios, alguns dos direitos, algumas das heranças que nós como cristãos temos em Cristo Jesus. Então, em 2 domingos, nós estudamos o capítulo 1 de 1 Pedro. Em 2 domingos, nós estudamos todo o capítulo 1. Então, nós vimos no primeiro capítulo, no capítulo 1, muitos dos privilégios que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Muito das heranças que nós temos em Cristo Jesus. Vimos, por exemplo, no verso 9, também do capítulo 2, que nós somos sacerdotes, que nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, tudo isso nós vimos, desses direitos, dessas heranças, desses benefícios que nós temos por andar em Cristo, por seguir a Cristo, por estar andando com Deus, por estar em aliança com Deus. Só que é interessante que o Senhor sempre vai equilibrar a vida da gente. Porque a vida cristã não é só direitos. A vida cristã não é só privilégios. A vida cristã não é só benefícios. A vida cristã também tem deveres. A vida cristã também tem responsabilidades. Diga para o seu irmão, a vida cristã tem responsabilidades. Amém? Então, vimos o capítulo 1 sobre os direitos que nós temos em Cristo, sobre a herança que nós temos em Cristo, sobre os benefícios que nós temos em Cristo. E agora no capítulo 2, o negócio aqui está cheio. Rapaz, logo já deu sede na hora. Rapaz, água de coco, agora eu me senti honrado, viu? Aleluia. Glória a Deus, senti unção aqui agora. Obrigado. Amém? Então o que acontece? Nós temos direitos, mas também temos responsabilidades. Nós temos privilégios em Cristo, mas também temos deveres. E tem muitos cristãos que eles se atentam apenas para os seus direitos em Cristo, apenas para as bênçãos em Cristo, apenas para os benefícios que tem em andar em Cristo. Só que nós precisamos entender que a vida cristã, ela é temperada por direitos e deveres. Ela é temperada por benefícios em Cristo e responsabilidades em Cristo. E esse texto que nós acabamos de ler nos fala exatamente sobre essas responsabilidades que nós temos como cristãos. Essas responsabilidades ou esses deveres que nós temos como povo de Deus, que nós temos como discípulos de Jesus, que nós temos como discípulos do Evangelho. E aí ele começa a falar, a gente vai falar aqui de pelo menos 5 deveres que nós temos. Esse texto aborda pelo menos 5 responsabilidades ou 5 deveres que nós temos como povo de Deus. E o apóstolo Pedro ele começa falando logo sobre os deveres que nós temos para com aqueles que ainda não são crentes. Os deveres que nós temos para com aqueles que ainda não são cristãos. Os deveres que nós temos para com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda não conhecem o Senhor Jesus de forma pessoal. E aí ele diz assim no versículo de número 11 e 12. Eu queria que você mantivesse aberta a sua Bíblia nesse texto. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Porque a gente vai estar voltando ao texto várias vezes nessa noite. Amém? Então no verso 11, o apóstolo Pedro começa dizendo assim, olha, exorto, amados, exorto-vos. Ou seja, o que é exortar? Encorajar, é admoestar. Ele diz, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Lembra que nós falamos sobre isso, que nós como cristãos aqui nesta terra somos peregrinos e forasteiros, no sentido de que a nossa verdadeira pátria é a celestial. Aí ele continua, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então ele está dizendo, olha, eu estou exortando a vocês a se absterem, a abrirem mão de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. De todas as paixões carnais que fazem guerra contra a vida espiritual de vocês. E aí a gente vai ver muitas dessas paixões carnais descritas por Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Paulo fala de algumas dessas paixões carnais, e claro que ali não tem uma lista completa,
O próprio apóstolo Pedro também nos fala de algumas paixões carnais no comecinho do capítulo 2, no versículo 1 do capítulo 2, ele fala de algumas das paixões carnais. Também não temos uma lista completa, apenas são exemplos de paixões carnais. Mas, por exemplo, Paulo fala sobre prostituição, imoralidade sexual, glutonaria, que é excesso, né? Comer excessivamente. Ele fala de bebedices, ele fala de invejas, ele fala de maledicência, ou seja, ele coloca alguns exemplos de obras da carne, como estou falando, não é uma lista completa, é apenas um exemplo do que é paixões carnais. E aí ele está dizendo aqui para a gente, agora Pedro está dizendo, olha, como peregrinos, como forasteiros, vocês são nessa terra, peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque você tem que entender que a sua vida aqui é passageira, a sua verdadeira pátria é a nova Jerusalém celestial. Então aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Então entendam que como peregrinos e forasteiros, vocês precisam se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma de vocês, que militam contra a vida espiritual de vocês, que guerreiam contra a alma de vocês. Aí no verso 12 ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que acontece? Ele está dizendo, olha, mantenham exemplar o comportamento de vocês no meio dos gentios. Quem são gentios? Para você entender, os gentios são aqueles que não são judeus. Só que aqui para a gente tem uma aplicação no sentido de pessoas que ainda não se converteram. Por quê? Porque se dividiu em dois povos, né? Os gentios e os judeus. Quando Cristo veio e quando os gentios começaram a se converter a Cristo, os judeus também se converteram a Cristo, formou-se um novo povo, que é a igreja de Jesus. Então a gente tem três povos distintos no mundo, três povos. Os judeus, os gentios, que são os não judeus, e a igreja, que é formada de judeus e gentios convertidos a Cristo. Então, quando ele fala assim, olha, mantenha o seu procedimento exemplar entre os gentios, qual é a aplicação direta que a gente faz hoje em nossa vida? Mantenha o seu comportamento exemplar diante daqueles que ainda não são crentes. Mantenha o seu comportamento exemplar diante daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Mantenha o seu comportamento exemplar diante daqueles que ainda não temem a Deus. Por quê? Porque nós temos um dever. Olha o que nós estamos falando hoje, nós estamos falando de deveres cristãos. Nós temos um dever para com aquele que ainda não conhece a Cristo. E qual é o nosso dever para com eles? O nosso dever é manter um bom testemunho diante deles. O nosso dever é manter a nossa vida exemplar para eles. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, elas estão buscando uma luz, irmãos. Elas estão buscando uma luz. E elas querem ver em nós essa luz de Cristo brilhando. Por isso, quando a gente não permite que a luz de Cristo brilhe em nós intensamente, essas pessoas podem se perder por nossa causa. Porque nós não estamos apontando para Cristo. Então ele diz, olha, verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por quê? No período bíblico, nesse período que Pedro escreveu esse texto, os gentios e os não cristãos acusavam os cristãos das maiores barbaridades, dos maiores crimes. Para você ter ideia, o imperador romano, Nero, colocou fogo em Roma e fez o quê? Acusou os cristãos, disse que foram os cristãos que colocou fogo em Roma. Então os cristãos eram acusados de muitas barbaridades. Por exemplo, o fato de os cristãos participarem da ceia do Senhor e a gente dizer que aquele pão representa a carne e aquele cálice representa o sangue, e que nós comemos da carne e do sangue de Jesus. No primeiro século, os cristãos eram acusados de canibalismo, porque eles eram acusados de comer carne e sangue. Então eram muitas barbaridades. Muitos cristãos foram lançados nas arenas, foram lançados para os gladiadores, foram lançados para serem comidos pelas feras, pelos leões, foram lançados nas fogueiras. Eles eram acusados de serem malfeitores. E aí Pedro está dizendo, olha, mantenha o seu comportamento exemplar para estes,
para que naquilo que eles falam mal de você, eles possam até mesmo glorificar a Deus no dia que Deus os visitar. Porque Deus vai visitar estas pessoas, e eles falam mal de você hoje, mas no dia que Deus os visitar, eles serão surpreendidos pela graça de Deus na sua vida, em observar o seu comportamento, o seu testemunho. Eu acho que você já teve a experiência de, depois de um certo tempo, alguma pessoa, principalmente pessoas da sua família, lhe criticando por você ser de Jesus, lhe criticando por você ser crente, zombando de você, zombando da sua fé. De repente, houve uma situação e essa pessoa olhou para quem? Olhou para você. Olhou para você. Porque disse assim, olha, fala com ele porque ele ora. Fala com ela porque ela ora. Antes eles zombavam de você, criticavam você, diziam que você era chato, que era um crente chato, não sei o quê. Mas quando surgiu uma situação, um aperto na família, a primeira pessoa que eles lembraram foi de quem? Foi de você. É isso que Pedro está dizendo, olha, mantenha o seu comportamento exemplar. Mesmo que você esteja sendo criticado pela sua fé, zombado pela sua fé, perseguido pela sua fé, não importa, mantenha o seu comportamento exemplar, porque no dia que Deus os visitar, Deus será glorificado na vida deles nesse dia, por conta do seu comportamento, do seu testemunho. Porque não adianta nada que a gente falar, se o nosso testemunho não condizer com aquilo que nós estamos falando. O nosso testemunho precisa condizer com aquilo que nós estamos falando. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, nosso primeiro comportamento, nosso primeiro dever, que Pedro alista aqui, é para com aqueles que ainda não são crentes. Nós temos um dever para com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você sabe que o seu testemunho é a maior expressão de evangelismo que há. É o seu testemunho. Talvez você diga assim, pastor, eu não tenho muito jeito para estar falando, não levo muito jeito com as palavras, eu tenho muita dificuldade de estar evangelizando. Mas eu quero dizer para você, que se você permitir que o Espírito do Senhor transforme a sua vida, e a sua vida seja transformada a tal ponto que as pessoas começam a ver e a notar mudanças na sua vida, a sua vida transformada é a maior propaganda do Evangelho que há. Diga para o irmão que está ao seu lado, a sua vida transformada é a maior propaganda do Evangelho. Porque as pessoas não estão interessadas em muito blá, blá, blá. Elas querem ver mudança em nossas vidas, irmãos. Elas querem ver transformação em nossa vida. Rapaz, aquele cara ali era torto, mas depois se converteu, está direito. Aquele cara ali bebia da número 1,51, mas depois se converteu, mudou. Aquele cara ali pegava todas. Era um peguete, depois se converteu, se tornou um homem de bem. Ou a mulher era uma piriguete, mas depois se converteu, se tornou uma mulher direita. Você está entendendo, queridos? Quando a mudança acontece, quando o Evangelho vem, muda de dentro para fora, essa mudança, seja em que área for, estou colocando aqui exemplos extremos, mas pode ser das menores coisas até as maiores. Quando há essa mudança, quando há essa transformação, isso se transforma em um poderoso testemunho, em um evangelismo para as pessoas que não nos conhecem, ou que não conhecem Jesus ainda. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Porque o Evangelho veio e nos mudou. Porque o Evangelho veio e nos transformou. Olha, aquela pessoa era uma pessoa grosseira, era uma pessoa estúpida, tratava todo mundo mal. Mas a pessoa se converteu, rapaz, aquela pessoa mudou, rapaz. Então, uma pessoa educada, fala com todo mundo, cumprimenta as pessoas, trata bem as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? As pessoas precisam ver uma mudança em nossas vidas. Uma mudança, essa mudança começa dentro de nós. E ela vai ecoando em tudo que a gente vive, em tudo que a gente faz, mas ela começa dentro. Mas essa mudança tem que começar a acontecer quando a gente se converte a Cristo, quando a gente tem um encontro com Jesus. É isso que Pedro está dizendo, olha, mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio daqueles que não conhecem a Deus ainda. Mantenha o seu comportamento exemplar, se mantenha exemplar, se mantenha com testemunho irrepreensível. Cara, aquela pessoa era caloteiro, não pagava ninguém, se converteu, se tornou boa pago. Olha que testemunho tremendo. E, infelizmente, o que a gente mais vê é o contrário, né? As pessoas dizendo que crente não gosta de pagar. Tem que quebrar essa maldição, irmãos. Tem que quebrar isso.
Tem gente aí que não quer vender para crente de jeito nenhum. Prefere vender para o ímpio, mas não quer vender para crente, porque diz que crente ficou com essa fama de não pagar. Que coisa do inferno isso. Vou comprar pela fé. Pela fé, quem compra pela fé paga. Claro, todo mundo pode passar um revés, não é? Uma situação ou outra, mas quando a gente passa um revés, você chega lá para a pessoa e diz, olha, aconteceu isso e aquilo, apertou, eu vou pagar. E a pessoa sabe quando é alguém direito que está passando uma situação e quando é alguém caloteiro. O negócio aqui está forte, viu? Estou até inspirado com água de coco. Amém? Então o que acontece, queridos? Precisa haver mudança em nossas vidas. Na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Nós precisamos experimentar essas mudanças. Diga aleluia. Então qual é o nosso primeiro dever? O nosso primeiro dever é para com aqueles que não são crentes, para com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Porque através da nossa vida, do nosso testemunho, queridos, nós vamos trazer muita gente para o reino de Deus. Nós vamos trazer muita gente para o reino de Deus que vai olhar para nós e vai ver a mudança de Jesus em nossas vidas e vai querer esse Jesus que mudou as nossas vidas. Elas podem até no início, no princípio, falar, e vão falar mesmo, fazia isso e aquilo, agora está dando uma de crente. Eu sei que vai falar, não tem problema. Não tem problema. Mas à medida que o tempo passa, que essas pessoas começarem a ver a nossa mudança, isso vai ser um legado, um exemplo de transformação, um exemplo de mudança, um exemplo de que o Evangelho é poderoso para transformar o homem todo e todo homem. Diga comigo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Aí ele continua, depois dos deveres para com os não crentes, ele fala agora sobre os deveres que nós temos para com as autoridades. Verso 13 a 16, vamos comigo? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 16. Olha o que ele diz. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Agora, olha que interessante isso aqui pode ser ter um parêntese, né? Por causa Ô, gente, vocês não estão acompanhando não, irmãos? Vou ler de novo para você pregar comigo hoje à noite. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Agora, olha o que ele está dizendo. Sujeitem-se, submetam-se a toda instituição humana. Aí ele abre um parênteses, por causa do Senhor. É isso que muita gente não entende, queridos. Você não obedece a autoridades humanas por causa da autoridade humana. Você obedece à autoridade humana por causa de Cristo, por causa do Senhor. Porque foi o Senhor que instituiu cada autoridade. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. Aí ele diz, olha, sujeitem-se, esse é o seu dever como cristão, como discípulo do Evangelho, como discípulo de Cristo. Sujeite-se a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja ao rei, claro que hoje nosso sistema não é mais monárquico, nós não temos rei, né? Nós temos hoje presidente, governadores, prefeitos, vereadores, nós temos senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós temos outras esferas de autoridade, né? Juízes, enfim, promotores, nós temos várias esferas de autoridades. Então, todas essas esferas de autoridade, cada um na sua hierarquia, cada um com a sua função, a Bíblia diz que o cristão precisa se sujeitar, precisa obedecer. Não é por causa da autoridade em si, é por causa do Senhor, porque foi o Senhor que instituiu essas autoridades. Quais estão entendendo o que eu quero dizer? Deixa a sua Bíblia aí, marcada nesse texto, que a gente vai voltar para ele. Bota um papelzinho, um dedo, alguma coisa. Vamos lá para Romanos 13, para você ver como Paulo fala sobre a importância das autoridades e por que Deus estabeleceu ou instituiu as autoridades. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Rapidamente, queridos. Romanos 13. Quantos encontraram, digam amém. Em Romanos 13,
O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa que Pedro está falando aqui em 1 Pedro 2. Olha o que ele diz. Romanos 13, a partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Diga para o seu irmão, não existe autoridade que não veio de Deus. Não há autoridade que não veio de Deus. Continuando. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade foi instituída por Deus. Toda autoridade. Eu sei que a gente vive em um sistema democrático, em que o povo tem o direito de escolher os seus representantes. E aí a gente diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é? Mas Deus usa o povo como instrumento. No final, quem coloca lá é Deus, quem tira é Deus, quem coloca é Deus. Qualquer um que seja, quem quer que seja, Deus sempre coloca alguém com um propósito que ele tem em seu coração. Quem estabeleceu o faraó como autoridade foi Deus. Que líder terrível foi Faraó, né? Que autoridade terrível foi os faraós, né? Na verdade, Faraó é um título, havia vários faraós. Mas quem instituiu foi Deus. E teve um momento que Deus falou assim para Faraó, eu mesmo te levantei, para isso te levantei, para mostrar em você o meu poder. Então Deus tinha um propósito quando levantou Faraó, com aquele coração duro, mostrar o poder dele. Quem foi que levantou Nabucodonosor? Foi Deus, irmãos. Foi Deus que levantou aquele rei perverso, terrível, foi Deus que levantou. E Deus tirou. Quem foi que colocou o Dario no poder? Foi Deus. Quem foi que colocou o Belsazar no poder? Foi Deus. E todas as autoridades que existiram, foi Deus que os instituiu, foi Deus que os colocou lá com um propósito. Ele usou os meios que ele quis usar. Até os erros humanos Deus usou. Mas estabeleceu autoridades para propósitos específicos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E teve períodos da história do povo de Israel, vou te falar algo aqui para você entender. Teve períodos da história do povo de Israel que Deus permitiu que fosse levantado reis maus, com o único propósito daquele rei mau ser um instrumento de disciplina de Deus para o seu povo. Então, às vezes, quando o povo erra, Deus permite que um líder ruim seja levantado para disciplinar o povo. Mas as autoridades foram instituídas por Deus, porque Deus é soberano. Deus está acima de Nabucodonosor, Deus está acima de Faraó, Deus está acima de Alexandre o Grande, Deus está acima de qualquer autoridade que já existiu ou que ainda haverá de existir. Você pensa que alguma autoridade foi colocada em algum cargo e pegou Deus de surpresa? Não. Foi Deus que estabeleceu cada uma delas. Mesmo que no âmbito humano, houve votação, houve panelinha, houve acordos e conchavos, mesmo que no âmbito humano houve todas essas coisas, no âmbito espiritual Deus é soberano sobre tudo isso. E Deus permitiu meios e meios para estabelecer autoridades. Por isso ele diz, não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. Versículo 2 agora, Romanos 13. Continuamos em Romanos 13. De modo que, olha irmãos, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte, tem muitos crentes não se atentam para isso não. De modo que aquele que se opõe à autoridade, faz o quê? Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, ou seja, resiste à ordem de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Os que resistem à autoridade resistem à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ele continua, verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar
o que pratica o mal. Verso 5, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então a Bíblia está dizendo, olha, as autoridades que existem, todas elas, prefeito, vereadores, você não gosta de um vereador? Normal, mas são autoridades constituídas por Deus. Prefeito, vereadores, governador, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais, ministros, juízes, delegados, professores, pais, são autoridades em casa, pastores, autoridades espirituais sobre a igreja. Ele vai trazer uma ampla gama de autoridades, tanto das autoridades civis, como as autoridades eclesiásticas. E está dizendo, olha, todos eles foram levantados para Deus por um propósito. Agora, claro que aqui nesse texto, especificamente, está falando das autoridades civis, né, no âmbito governamental. Ele está dizendo, são ministros de Deus. Então, o Estado faz o que Deus não permite que a igreja faça. Por exemplo, a igreja é só amor, irmãos. A pessoa pode ter feito a maior barbaridade lá fora. Ela chega na igreja, ela é o quê? Amada, acolhida. Aqui na igreja, ela não é vingada. Vocês estão entendendo? Ela pode ter tirado a vida de um lá. Ela vem para a igreja, ela se converte a Jesus, essa pessoa é acolhida, é amada, é apacentada. Porque a igreja tem um papel diferente do papel do Estado. Agora Deus diz que Deus deu ao Estado, como autoridade civil, um outro papel. O papel de trazer a espada. Olha o que o texto diz. Não traz a espada debalde. Essa expressão debalde significa inutilmente. O que é a espada? A espada é a arma. Hoje ninguém usa espada, né? Usa armas de fogo. Por quê? Porque é vingador. Olha o que o texto diz. Visto que a autoridade é, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Vocês estão entendendo? Então Deus deu à igreja uma missão. Qual é a missão? Acolher, amar, perdoar, cuidar, zelar, andar a segunda milha. E Deus deu ao Estado uma outra missão. Qual é a missão do Estado? Punir o mal. Então, enquanto a igreja cuida, apacenta, ora, abençoa, o Estado prende, o Estado castiga, o Estado, se preciso for, né, usa a espada. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque é ministro de Deus para vingar o mal. Por exemplo, se o malfeitor faz um mal com alguém da sua família, você não tem direito como cristão de se vingar. Mas você tem a oportunidade de orar a Deus e pedir que Deus use a justiça da terra para fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a justiça da terra, ou autoridades civis, elas têm um papel e uma função como autoridade civil que você como igreja não tem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí o texto diz, obedeça às autoridades. Se submeta às leis. Obedeça. A única exceção a essa regra é quando as leis contrariam as leis maiores de Deus. Por exemplo, quando Pedro estava diante do Sinédrio, e o Sinédrio ordenou que Pedro parasse de pregar em nome de Jesus, Pedro disse assim, olha, julgai entre vós mesmos se é mais lícito obedecer a Deus ou aos homens. Então, diante desse caso, por quê? Porque se ele obedecesse àquela lei, ele estaria desobedecendo consequentemente a Deus. Então, assim, há uma lei maior do que a lei humana, que é a lei de Deus. Então, se essa lei humana está contrariando a lei de Deus, eu continuo obedecendo a lei de Deus, ainda que eu seja punido pela lei humana. Isso aconteceu muitas vezes com muitos apóstolos, com muitos profetas de Deus. Como estão entendendo? Mas, tirando essa exceção, quando a lei humana ou as leis humanas não confrontam, não entram em confronto com as leis divinas, nós precisamos obedecê-las.
Então nós temos um dever como cristãos de sermos submissos às autoridades. Voltando lá para Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 14. 1 Pedro 2,14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Agora, olha o que ele está dizendo. No verso 14, ele está agora falando às autoridades. No verso 14 agora, ele está dizendo que o propósito da autoridade é o quê? É punir os malfeitores e elogiar os que fazem o bem. Toda a autoridade civil foi constituída com esse propósito básico, fundamental, essencial. Punir os que fazem o mal, os malfeitores, castigo dos malfeitores, e louvar, a palavra louvar que significa elogiar, e elogiar os que praticam o bem. Quando a autoridade ela inverte esse papel, ela está abusando da sua autoridade. E aí ela vai ter que vai ter que prestar contas a Deus. Porque ela inverteu, porque agora está justificando o mal e punindo o bem. Se houver isso, Deus mesmo vai tratar com essa autoridade, como já tratou com muitas outras. Quem foi que tratou com Faraó? Foi Deus. Quem foi que tratou com Nabucodonosor? Foi Deus. Quem foi que tratou com Belsazar? Foi Deus. Porque Deus trata com autoridade, que inverte os papéis, que deixa de entender qual é o seu papel na sociedade, que é punir o mal e elogiar o bem. Continuando, verso 15 ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, quando você pratica o bem, você deve fazer calar a insensatez dos insensatos, ok? Pela prática do bem. Verso 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então o que ele está dizendo agora? Você é livre no Senhor. Você é livre em Cristo. Quem é que tem certeza que é livre em Cristo? A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós somos livres em Jesus. Todos nós somos livres em Cristo. E nós entendemos isso. Agora, Pedro está dizendo assim: olha, não use a sua liberdade cristã como uma desculpa para a malícia. Não use a sua liberdade cristã como desculpa para a carnalidade. Não use a sua liberdade cristã como desculpa para fazer o que é errado, como desculpa para fazer o que é mal. Ah, eu sou livre, ninguém manda na minha vida, eu sou dono do meu nariz. E agora a coisa mais assim, né, que as pessoas se orgulham é: eu pago as minhas contas. Quem é que não sabe que é você que paga as suas contas, pai? Todo mundo sabe disso. Quem é que tem dever de pagar as suas contas se não for você? Ah, eu pago as minhas contas, e daí? Porque você paga as suas contas, você vai fazer o que você quer, a sua natureza carnal pede? Não! Não! A Bíblia está dizendo: olha, você é livre, mas não use a sua liberdade como desculpa para a malícia, como desculpa para coisas más, como desculpa para o mal, para o pecado, para a carnalidade. Não use a sua liberdade como desculpa para fazer coisas erradas. Você é livre em Cristo, você é livre para fazer aquilo que é justo, para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é direito, para fazer aquilo que glorifica a Deus, para fazer aquilo que honra o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não use a sua liberdade para isso. Aí ele fala de um outro direito, de outro dever que nós temos, que é dever para com todos. Versículo 17 diz assim: olha, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Tratai a todos com honra. Interessante isso. Porque no mesmo texto que ele fala, trate o rei com honra, honre o rei como representação da autoridade. Honre as autoridades, né? Para a gente seria mais ou menos isso hoje, porque a gente não tem rei aqui no Brasil, a gente tem outras esferas de autoridade. E aí ele diz assim: olha, honre o rei. Mas no mesmo texto que diz honre o rei, ele diz assim: tratai todos com honra. Todo ser humano é digno de honra. Você olha para aquele mendigo que está lá na sarjeta, ele é digno de honra. Você olha para aquele camarada que está embriagado,
todo urinado, com cheiro de urina fortíssimo. A Bíblia está dizendo, trate ele com honra. Você olha para aquele pessoa drogada, usuário de crack, que está andando na rua, meu Deus, parecendo um zumbi humano. A Bíblia diz, trate ele com honra, ele é digno de honra. Mas por que ele é digno de honra? Ele é digno de honra porque é ser humano. Ele é digno de honra porque, embora o diabo deformou a imagem de Deus nele por conta do pecado, ele é digno de honra porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então todo ser humano é digno de honra. A gente deve tratar todo ser humano com respeito por ser ser humano. Por ser ser humano. Por carregar em si a imagem e semelhança de Deus. Ainda que em alguns casos, em algumas pessoas, por conta do pecado, essa imagem de Deus na pessoa esteja deformada, mas ela é digna de honra. E a gente precisa tratá-la com respeito como ser humano. Como pessoa, como ser humano. Ele diz, ame os irmãos. Essa deve ser a nossa característica como igreja. Amor aos irmãos, amor ao povo de Deus. E amor, volto a dizer, não tem nada a ver com sentimentos. Amor é a decisão de fazer o bem ao outro. Tudo que você faz para o bem do outro, isso é amor. Tudo que você faz visando o bem do outro, isso é amor. Não confunda amor com sentimentos, irmãos. Sentimentos e emoções oscilam. Oscilam. São igual montanha-russa. Amor é diferente. Amor tem a ver com entrega, com renúncia, com sacrifício, com a decisão do nosso coração de fazer o bem ao outro. Isso é amor. Amém? Quarto dever, ele fala dos deveres para com aqueles a quem nós prestamos serviço. Agora ele vai falar para aqueles que são servos, para aqueles que prestam serviços a um senhor humano. Para você entender o contexto, e a gente vai fazer a aplicação aqui, nesse período aqui, nós tínhamos senhores de escravos e servos ou escravos. Então a sociedade, a maior parte da sociedade, na verdade, era de escravos. Chegava a ter 60%, 70% de escravos, de servos na população. E só 30% ou 40% de senhores, que eram os donos, que eram famílias nobres, que eram famílias que possuíam casas ou terras. E muitos escravos naquela época. À medida que o evangelho foi entrando, e o ensino do evangelho foi entrando, do amor, da igualdade, o que aconteceu? Foi diminuindo, né? Na cultura, essa questão de escravidão. Claro que isso levou muito tempo, mas isso foi acontecendo gradativamente. Amém? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui agora? Para os servos, como eles deveriam proceder para com os seus senhores? E claro que a Bíblia também fala em outros textos, não nesse aqui especificamente, como os senhores deveriam tratar os seus servos. Mas nesse texto, ele está falando para os servos. Qual seria a aplicação hoje para nós? Pessoas que prestam serviço em alguma área. Pessoas, por exemplo, funcionários em relação ao seu patrão. Olha o que ele diz. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha aí, queridos. Diz que você deve servir, que o servo deveria servir não somente aquele senhor bom, gente boa, agradável, cordato, não é? Mas deveria servir até aquele que é perverso, até aquele que era mau, deveria servir bem. Mais uma vez, por causa do Senhor. A questão não tem nada a ver com a pessoa. O problema é que a gente olha para a pessoa, irmãos. Quando a Bíblia diz que a mulher precisa ser submissa ao marido, não diz que ela deve ser submissa ao seu marido por causa do marido. Tem que ser submissa ao seu marido por causa de Cristo. Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher e se sacrificar por ela, não é por causa dela, é por causa de Cristo. Quando diz que os pais devem criar os seus filhos no caminho do Senhor e honrá-los, é por causa de Cristo. Quando diz que os filhos devem obedecer aos pais, não é por conta dos pais em si, é por conta de Cristo. O nosso problema é que a gente fica olhando para pessoas. Para pessoas. Você tem que esquecer a pessoa, você tem que pensar em fazer por causa de Jesus.
Não pela pessoa em si, porque você diz sempre, pastor, mas a pessoa não merece. E daí? Cristo merece? Cristo é digno? Então foi Ele que mandou você fazer assim. Então você não faz por causa da pessoa, você faz por causa de Jesus. Ó Senhor, eu vou fazer por causa do Senhor. E eu vou dar o meu melhor por causa do Senhor. E eu vou ser uma boa mãe por causa do Senhor. E eu vou ser um bom pai por causa do Senhor. E eu vou honrar minha família por causa do Senhor. E eu vou ser uma boa esposa por causa do Senhor. E eu vou ser um bom funcionário, fazer o que me é devido por causa do Senhor. Eu vou ser um bom patrão, tratar bem os meus funcionários por causa do Senhor. Eu não faço o que faço por conta da pessoa. Eu faço o que faço por conta de Jesus, por conta do Senhor. Como vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a gente tem que entender isso, irmãos. O nosso problema é que a gente fica olhando para a pessoa, mas essa pessoa não merece. E você merece? Nós não merecemos nada. Tudo que acontece na nossa vida de bom é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não tem a ver com mérito. Então você fica olhando se a pessoa merece ou não merece, segundo o teu padrão, segundo a tua avaliação. Não esquece isso. Faça por causa do Senhor. Então Pedro está dizendo, olha, servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Senhor aqui é Senhor humano, tá? Não Senhor do céu. Era o Senhor da terra, era o dono da fazenda, era o dono da casa, era o patrão, por assim dizer. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está dizendo, teu perverso, sirva com alegria, sirva com temor, por causa de Jesus, por causa do Senhor. Verso 19, olha o que diz o verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Meu Deus, em que mundo nós estamos, irmãos? Crente hoje não quer sofrer nada. Crente hoje não quer passar por nenhum tipo de sofrimento. É ou não é? Sim ou não? É. Ele está dizendo assim, olha, porque é grato, é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, que alguém suporte sofrimento injusto, por motivo da sua consciência para com Deus. Você está trabalhando lá, naquele trabalho, e o patrão está ali, lhe castigando, lhe humilhando, e você está ali suportando em Cristo, por conta do temor ao Senhor. Você não distrata, você não desmerece, você faz o seu trabalho com honra por conta de Cristo. Por conta do Senhor. Você é maltratado por alguém, injuriado por alguém, alguém te faz o mal, e você suporta aquele sofrimento por conta de Jesus. Você não paga na mesma moeda, você não se vinga na mesma, não paga, né, não dá o troco por conta do Senhor. O teu sangue ferve dentro de você. A tua vontade humana é voar na garganta da pessoa. Mas você lembra, eu sou nova criatura em Cristo. O meu velho homem já morreu, já está pregado na cruz de Jesus. Eu sou uma nova criatura. E você diz para a sua alma, a alma fica quieta. A alma está gritando dentro de você, fervendo de você. Você dá uma ordem para ela, fica quieta. Fica quieta. Eu sou uma nova criatura. A minha velha natureza já morreu, já está crucificado com Cristo lá na cruz. Como disse Paulo, né? Em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, ou seja, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Então a nossa carne está gritando ali para revidar, para falar, para dar, né, pagar na mesma moeda, para fazer com que a pessoa sofra também, a gente ali segura. Jesus, tu sabes, Jesus, me sustenta, Pai, me dá graça. Não deixa eu escandalizar o teu nome, meu Deus. Eu estou aqui, meu Deus, eu estou para ir, mas eu não vou não por causa do Senhor. Você está igual Pedro antes de se converter, doido para pegar a espada e arrancar a orelha do cara, né? Eu sei que alguns de nós é igual Pedro, né? Mas Pedro só foi até assim antes do Pentecostes. Não é verdade? Igual alguns crentes assim, olha, eu sou crente, mas o meu revólver não é não, viu? Eu sou crente, mas a minha espingarda não é não. Não é verdade? Então, queridos, preste atenção. A Bíblia está nos confrontando. É para mim essa mensagem também, tanto quanto para você. Sabe? Porque o meu sangue também algumas vezes ferve. Eu sei que eu não sou tão... Mas eu também às vezes fico nervoso, irmãos. Em algumas situações, em alguns contextos, principalmente diante de injustiça.
Eu lembro que eu fui em uma loja aqui da cidade e estava sendo atendida por uma moça cristã, inclusive. E ela fez alguma coisa lá que o patrão não gostou, e na minha frente, ele destratou aquela moça de uma forma tão absurda, tão grosseira, humilhou aquela moça, assim, de forma áspera. Na minha frente, eu era cliente, não era nem para fazer isso, né? Devia chamar a parte, conversar com ela, mas ele tratou assim, de uma forma absurda na minha frente. E ele falando ali, o meu sangue já estava fervendo, né? E aquela moça teve uma atitude respeitosa para com ele. Teve uma atitude respeitosa. Então a gente não faz isso por conta da pessoa. A gente faz por conta de Jesus. E lá na frente, quando a gente tem atitudes assim, a Bíblia diz que brasas vivas são colocadas sobre a cabeça dessas pessoas. A consciência dessas pessoas vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que vai queimar, vai arder, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas pessoas. Quando o seu marido fala com você asperamente, você, por causa de Cristo, trata ele com honra, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai usar esse seu comportamento para quebrar o coração do teu marido. Nada quebra mais do que o amor, irmãos. Nada quebra mais o coração de uma pessoa do que o amor. Puxa vida, eu tenho tratado a minha esposa tão mal. E ela tem me tratado com tanta honra. Ou o contrário, né? Ou a esposa que trata o marido mal, grosseiramente. E você, marido, por causa de Cristo, mesmo sendo tratado mal pela tua esposa, trata ela com honra, com deferência. O Espírito Santo vai usar o teu comportamento para quebrantar o coração dela. Para quebrar o coração dela. Porque nada conquista mais como a força do amor. Nada constrange mais do que o amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Por que você se rendeu a Cristo? Por conta do amor dele. Quando você teve a revelação do quanto você é amado, perdoado, sabe? Você se rendeu, você disse igual Pedro: Senhor, afaste de mim que eu sou pecador. A tua atitude foi de quebrantamento, foi de humilhação diante do Senhor, porque o amor conquista, o amor quebranta o nosso coração, o amor nos constrange. Sim ou não? Sim. E você mesmo, quando tratou alguém mal, que lhe trata bem, você ficou constrangido. Sim ou não? Porque todos nós já fizemos isso com alguém alguma vez. Seja sincero, gente. A gente não é essa perfeição toda. Você já tratou pessoas mal. Como é que você ficou depois? Puxa vida, aquela pessoa não mereceu ter feito isso. Eu não devia ter feito isso com aquela pessoa. Não é assim? Porque você é constrangido. Você é constrangido. Então ele diz: olha, o seu dever para com aqueles que você serve deve ser isso. Verso 20: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato. O que ele está dizendo? Se você está sofrendo porque você errou, não tem glória nenhuma nisso. Se você está sofrendo por consequência do seu erro, não tem glória nisso. Você está apenas sofrendo a consequência do seu erro. Agora, se você está sofrendo justamente por conta da justiça, se você está sofrendo justamente por fazer o que é certo, se você está sofrendo injustamente por fazer aquilo que glorifica a Deus, aquilo que honra o nome de Jesus, a Bíblia diz que esse sofrimento vai trazer glória para você. O sofrimento que traz glória para o crente é aquele sofrimento por Cristo. Por Cristo. Não é aquele sofrimento que você está sofrendo em consequência dos seus erros, mas é o sofrimento por Cristo. Aí ele continua, verso 21. Porquanto para com isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aqui a gente entra no quinto e último dever do cristão. O dever de seguir o exemplo de Cristo. Então, vou repetir para você, cada um. Primeiro dever
dever para com os não crentes, os nossos deveres para com os não crentes. Segundo dever, deveres para com aqueles que são autoridades sobre nós. Terceiro, deveres para com todos, honre a todos. Quarto, deveres para com aqueles a quem nós prestamos serviço, por exemplo, nossos patrões, ou aqueles que estão em uma linha de autoridade acima de nós, seja em que área for. Quinto dever, o dever de seguir o exemplo de Cristo. O dever de seguir o exemplo de Cristo, porque ele termina dizendo assim, olha, Cristo morreu, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Cristo deixou exemplo para mim e para você, para que nós pudéssemos seguir os seus passos. E a Bíblia fala sobre isso lá em 1 Pedro 2,6. Quem diz estar nele deve andar como ele andou. Quem diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Então quem é o nosso modelo? Jesus. Quem é o nosso padrão? Jesus. Para quem a gente deve olhar? Para Jesus. A gente não tem que ficar olhando para homens, porque homens são falhos. Claro que a gente busca uma referência humana, é lógico, todos nós buscamos. Mas se essa referência vier a falhar, uma referência humana, seja ela quem for, a nossa maior referência é Cristo. O nosso maior modelo é Cristo. O nosso maior padrão é Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, é para Ele que a gente deve olhar. Verso 22, o qual, ou seja, Cristo, não cometeu pecado, nem dolo, ou seja, engano, algum se achou na sua boca. Agora, olha o que diz o versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, justamente. Ou seja, a gente está dizendo, olhe para Cristo. Siga o exemplo de Cristo. Porque quando ele era ultrajado, né, o que é ultrajado? É humilhado. Quantas vezes Jesus foi humilhado publicamente? Queridos, pense aí, o Filho de Deus foi chamado de Beelzebu, irmãos. Pense aí, o Filho de Deus. Os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder do diabo. Os fariseus disseram que Jesus era o Beelzebu, a encarnação do Beelzebu. Para que humilhação mais terrível do que essa com o próprio Filho de Deus? Foi cuspido, arrancaram a sua barba. Foi crucificado na cruz, despido. O texto diz que ele foi ultrajado, mas ele não revidava com ultraje, ou seja, ele não pagava na mesma moeda. Ele não humilhava aquelas pessoas. Quando maltratado, não fazia ameaças. Você vai pagar. Ó. Destar. Quando ele era maltratado, ele não ameaçava. O que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. É isso que eu e você deve fazer quando somos tratados injustamente. Se entregar a Deus. Senhor, o Senhor está vendo, né? Tu és o meu juiz. Amém? O Senhor está vendo, né? A gente não tem que querer pagar na mesma moeda, queridos. Olha, a vingança não nos pertence, pertence ao Senhor. Não queira se vingar de ninguém, porque você sempre tem uma medida exagerada. Quando a pessoa quer se vingar, sempre quer atribuir um mal maior do que foi feito a si. Então a Bíblia diz, entregue a Deus, entregue ao Senhor, confia no Senhor, entregue tudo ao Senhor. Então ele está dizendo, segue o exemplo de Cristo, por quê? Porque ele, mesmo quando era maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você está sendo humilhado? Maltratado, estão zombando de você, zombando da tua fé, estão te caluniando, estão falando mal de você, estão querendo denegrir a tua imagem, estão querendo lançar o teu nome na lama, estão querendo destruir a tua família de alguma forma. Você tem fé para se entregar a Deus? Você tem fé, porque é preciso ter fé, irmãos, para não querer agir na própria força, porque a gente às vezes acha que a gente sabe mais do que Deus, que a gente consegue mais do que Deus, que a gente pode mais do que Deus. Não, eu vou dar um jeito nisso. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Porque Ele sabe como fazer melhor do que você. Entregue-se a Deus. Quem sabe, como disse Davi, né? Quando Davi estava subindo, saindo de Jerusalém. Lembra disso, essa passagem? Que Simei começou a amaldiçoar Davi, começar a lançar praga sobre Davi, amaldiçoar Davi.
E aí o soldado de Davi, né, ficou furioso. Deixa eu ir lá, Senhor, e cortar a cabeça desse cara e matar ele. Disse, não, deixa ele. Quem sabe Deus está usando ele para me disciplinar? Quem sabe Deus está usando ele para me ensinar alguma lição? Deixa ele falar. Quem sabe é Deus que está usando? Olha a maturidade de Davi. Pode deixar. Pode deixar. Então, queridos, às vezes você tem que ter essa atitude. Deixa Deus agir. Quem sabe Deus está usando essa pessoa para me ensinar a amar. Quem sabe Deus está usando essa pessoa para me ensinar a ser tolerante com a fraqueza do outro. Quem sabe Deus está usando essa pessoa para me dar disciplina espiritual, para me ajudar a orar mais, para me ajudar a buscar mais a Deus, para me ajudar a buscar mais o Senhor nas madrugadas. Porque crente sempre precisa de uma provazinha, irmão. Se crente não tiver prova, crente relaxa. Relaxa. Sempre precisa de um acolchozinho, de um apertozinho. Não tiver um apertozinho de vez em quando, você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja, deixa de buscar a Deus, deixa de amar. Então sempre Deus permite uma situação ou outra, seja em que área for. E às vezes é por meio de perseguições, de injúrias, de calúnias, para ensinar você muitas lições espirituais, inclusive a ter paciência, a tolerar, a suportar o outro. Ele diz, segue o exemplo de Cristo, verso 24, porque Ele carregou, Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Amém? Ele levou em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, diga para o seu irmão, diga assim, você está morto para o pecado. Diga aí com voz de guerreiro, diga assim, você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado, ou morta para o pecado. Diga aí. Profetize isso na vida do seu irmão, declare isso na vida do seu irmão, diga assim, você está morto para o pecado. Agora bata a mão no seu peito e diga assim, eu estou morto para o pecado. Ou morta, né? Diga, eu estou morto para o pecado. Nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. E vivos para Deus. E vivos para a justiça. E aí ele diz assim, por suas chagas, por suas feridas, fostes sarados. E o verso 25, ele diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você estava desgarrado. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Mas agora nos convertemos ao pastor. Não o pastor Josivaldo, mas o pastor Jesus. Nos convertemos ao bispo da nossa alma. Quem é esse bispo da nossa alma? Jesus. A palavra bispo significa supervisor. É aquele que está com seus olhos constantemente sobre nós, nos supervisionando. Por isso que aqui o texto diz que ele é o bispo da nossa alma, porque os olhos dele estão constantemente sobre nós, não tira de nós os olhos um minuto sequer, cuidando de nós. Então nós éramos ovelhas desgarradas do aprisco, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Nós temos um pastor, nós temos um bispo sobre nós, que é o Senhor Jesus. Todos nós temos o pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Então nós temos que seguir o exemplo dele. Amém? Seguir o exemplo de Cristo. A gente não consegue sozinhos, por isso a gente precisa dizer, Senhor, me ajuda a seguir o teu exemplo. Lá na minha escola, me ajuda a seguir o teu exemplo. Lá na minha faculdade, me ajuda a seguir o teu exemplo. Lá no meu trabalho, me ajuda a seguir o teu exemplo. Agora deixa eu te falar, o lugar talvez que você tenha maior dificuldade é em casa. Senhor, na minha casa, Senhor, me ajuda a seguir o teu exemplo em casa. Dentro de casa. Com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, com meus pais. Me ajuda a seguir o teu exemplo em casa. Com os meus cunhados, com meus parentes. Me ajuda a seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos deixar Cristo brilhar em nós. Amém? Então, quais são os seus deveres? Diga comigo. Dever para com o não crente. Dever para com as autoridades. Dever para com todas as pessoas. Dever para com aqueles a quem prestamos serviços, deveres para seguir o exemplo
de Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé, porque a gente falou sobre privilégios semana passada, as outras 2 semanas. Falamos sobre direitos em Cristo, herança em Cristo. Mas hoje falamos sobre responsabilidades em Cristo. Agora a gente vai entender uma coisa, queridos, queridas. A gente só consegue com a graça, com Jesus. A gente não consegue com força de vontade. Vou me esforçar. Não, nem se esforça, você não consegue. É só Jesus em você. Não é por esforço, é pela graça de Deus. Amém? Jesus disse assim, olha, em João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não pense que você pode fazer nada disso que eu falei hoje à noite sem Jesus. Você não pode. Você só consegue fazer com Cristo. Com Cristo 100% dentro de você. No teu DNA, nas tuas entranhas espirituais, nas tuas veias. Cristo, sabe, o dia todo, todo dia, toda hora. Cristo, Cristo, Cristo. Você tem que ser alguém fominha de Cristo. Fominha de Cristo. Sedento, faminto por Cristo. Sabe, Cristo tem que estar dentro de você com toda a força. E à medida que você vive Cristo e Cristo vive em você, é que você consegue fazer isso que foi pregado hoje à noite. É que nós conseguimos, é que eu consigo fazer isso que foi pregado hoje à noite. Não é por força natural, é por meio de Cristo.